Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, começou já o segundo mês do ano. E olha só, né? A gente já começa com muitas mudanças. O mês começa completamente diferente no Brasil. O Congresso está sob nova direção. A gente vai falar sobre os presidentes eleitos da Câmara e do Senado, com países já tarifados por Donald Trump. Ele prometeu e cumpriu, como sempre faz. Canadá, México e China já taxados. Vem aí tarifas sobre a União Europeia. Vamos falar sobre tudo isso. Vamos falar também sobre previsão do tempo. Tem uma onda de calor prevista para o centro-oeste do Brasil nos próximos dias. E vamos falar também sobre fertilizantes. Parece que o Canadá vai querer vender um pouco mais para o Brasil para justamente fugir das tarifas de Donald Trump. Tudo isso a gente vai construindo juntos aqui no Bom Dia Agronegócio. É importante, inclusive, a sua participação. Deixa aqui as suas perguntas, deixa as suas dúvidas e a gente vai respondendo tudo isso ao longo da nossa edição desta segunda-feira do nosso Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Vamos direto aos preços, antes de mais nada, porque nós temos ali uma informação importante no mercado da soja. Hoje nós temos altas importantes no óleo, baixas significativas no farelo, o mercado de soja em grão trabalhando em campo negativo, mas com ganhos ali até que limitados se olharmos os demais mercados. Vamos ver o que nós estamos falando na prática. Soja para a Bolsa de Chicago, 10 dólares e 36 centos por bushel, caindo 0,6%, mas milho com 1,4% de queda, efeito direto das tarifas de Trump, e trigo com 0,8% de baixa nesta manhã de segunda-feira. Ainda em Chicago, entre os derivados, como eu falei, alta de 2,2% para o óleo de soja, que tem 47 centos mais 11 por libra-peso, e o farelo, 1,8% de queda, 295 dólares e 60 centos por tonelada curta. No óleo, nós temos também um efeito direto das tarifas. Quando Trump tarifou e já tarifas em vigor a partir deste sábado, dia 1º de fevereiro, tarifas são sobre o Canadá, incluindo óleo de canola, maior demanda pelo óleo de soja americano. É isso que o mercado vai precificando até este momento. Então, milho, a mesma coisa. O México, que é um dos maiores compradores, talvez o maior comprador de milho dos americanos, vai ter que olhar para outro canto. Então, baixa para o milho. E o farelo, ele vai sentindo algumas informações lá vindas da Argentina, ainda com as retenções mais baixas até o final de junho, vai olhando para a questão climática por lá, mas enfim, o clima por lá ainda é bastante ruim. O complexo soja nos exige bastante atenção nesse momento, bem como trigo e milho. O trigo caindo agora ampliou um pouquinho a sua baixa, 1% de queda. Já já estará conosco no nosso quadro de entrevistas hoje, Eduardo Vaninha, analista do complexo soja da Agriinvest Commodities, vai nos dar todos os detalhes de como começa essa semana já com países importantes tarifados pelos Estados Unidos por Donald Trump. Estamos acompanhando, informação muito importante para você começar a sua semana. Bom, na sequência, vamos agora à Bolsa de Nova York, onde o café continua subindo e alcançou o alvo colocado ali, inclusive, pelo Haroldo Bonfá, analista e diretor da Faros Consultoria. Ele falou: o mercado vai buscar os 3,84. Nesse momento, 3 dólares e 84 mais 70 por libra-peso e uma alta de 1,8%. Mercado do café, portanto, renovando as suas históricas, as suas máximas históricas. Os seus preços são os maiores em meio século, senhoras e senhores. Então, seguem em alta os preços do café. Não tem café. Oferta ajustadíssima no mundo. Açúcar caindo 1,1%, 19 centos mais 13 por libra-peso. O algodão, 65 centos mais 9 por libra-peso e uma baixa de 1,2%. O petróleo sobe. E esse é também um combustível, literalmente, para os preços do óleo de soja também subindo na Bolsa de Chicago. O petróleo WTI tem 2,4% de alta para 74 dólares e 25 centavos por barril. O petróleo Brent tem 76 dólares e 76 centavos com 1,4% de ganho, um pouquinho mais baixa, mais contida a alta do Brent.
Gás natural, 8% de ganho. Ouro, prata e cobre trabalhando no vermelho. O ouro perde um pouquinho só, 0,05%. A prata um pouquinho mais, 0,2%. Já o cobre tem uma queda intensa de 1,03%. O dólar index, nesse momento, sobe 1,02%, 109 pontos mais 320, também relacionado às políticas tarifárias, o que também traz pressão sobre as commodities agrícolas, metálicas e energéticas. O petróleo sobe por outros motivos, está bastante alinhado ao à sua situação fundamental. Óleo de palma na Malásia subindo, os negócios foram retomados. Dalian, bolsa de Dalian na China, mercado futuro chinês, ainda fechado em função do feriado do Ano Novo Lunar. 8 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília, hora de checarmos as nossas notícias da manhã. Direto à nova direção do Congresso, no sábado, portanto, dia 1º de fevereiro, nós tivemos ali as eleições que tradicionalmente ocorrem no dia 1º de fevereiro, para que o novo ano parlamentar se inicie já quando há essas ocasiões de votação, ele já se inicie, portanto, com os novos presidentes de Câmara e do Senado. Os dois eleitos não surpreenderam ninguém. Ambos já tinham favoritismo, ambos já tinham feito uma campanha intensa e transitam bem entre oposição e situação. Então, nós tivemos com 444 votos de pouco mais de 570 votos na Câmara dos Deputados a eleição de Hugo Motta. E no Senado Federal, uma votação também bastante expressiva de Davi Alcolumbre, que conseguiu angariar 73 de 81 votos. Então, de novo, não foi surpresa para ninguém a eleição tanto de Hugo Motta quanto de Davi Alcolumbre. Hugo Motta tem um trânsito muito forte ali com a oposição e traz algumas situações ali importantes. Davi Alcolumbre também. Qual a diferença entre Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, principalmente? Davi Alcolumbre é um homem muito mais incisivo, né? Um homem que estimula muito mais a discussão e o andar das pautas. Pacheco é um pouco mais cauteloso. Então, nós víamos, né, uma dificuldade ali, inclusive, de avançar com pautas importantes para o nosso setor, para o setor do agronegócio, e é diferente no caso de Davi Alcolumbre, como vimos acontecer no seu último governo, né? Já foi presidente da Câmara. Então, vejam só o que diz a matéria que trata ali da eleição deste Congresso sob nova direção. O Congresso elegeu neste sábado, como esperado, o deputado Hugo Motta, do Republicanos da Paraíba, para presidir a Câmara, e o senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, para comandar o Senado, dando continuidade ao movimento iniciado por seus antecessores de ampliar o poder da influência do parlamento no orçamento público, sob o argumento de defesa da independência do legislativo. Inclusive, no seu discurso de posse, Hugo Motta falou bastante sobre como o Brasil deveria ser um parlamentarismo, a importância do parlamento, citou Ulisses Guimarães no seu discurso, ali segurando a Constituição. Então, foi bem aquecida, né, a eleição, principalmente de Hugo Motta. A escolha dos dois nomes contou com a anuência do governo do presidente Lula, mas também teve o apoio da oposição liderada pelo PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mesmo assim, a expectativa do Congresso é de que Alcolumbre e Motta não ofereçam grandes empecilhos ao governo na votação da pauta econômica. Membros do governo Lula, porém, esperam que os líderes no Congresso cobrem contrapartidas do Executivo pelo apoio a projetos do governo como cargos-chave na administração pública. Os dois já devem conversar com Lula na próxima semana, segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ocasião em que o governo deve apresentar sua agenda prioritária. Logo após a eleição de cada um, o presidente utilizou as redes sociais para parabenizá-los. Abre aspas para o presidente Lula no Instagram, que disse: "Estou certo de que avançaremos ainda mais nessa parceria exitosa entre executivo e legislativo para a construção de um Brasil cada vez mais desenvolvido e justo, com responsabilidade fiscal, social e ambiental." Parabéns, disse também, ao senador Davi Alcolumbre pelo novo mandato da presidência do Senado e do Congresso Nacional. Lembrando que o presidente do Senado
é o presidente do Congresso. Um país cresce quando as instituições trabalham em harmonia. No Senado, Alcolumbre foi eleito com uma boa margem, como eu disse, 73 votos contra 81, entre 81 senadores, bem acima dos 41 necessários e muito à frente dos outros candidatos que receberam apenas 4 votos. E duas candidaturas foram retiradas ali um pouco antes da votação, a senadora Soraya Tronic e não vou me lembrar o outro senador, mas ali ele estava concorrendo diretamente com o Eduardo Girão, que também não teve votação expressiva, então 71 votos para Alcolumbre. Um ponto importante para a gente fechar esse comentário em relação à Câmara. De novo, Hugo Mota não traz surpresa ao ser eleito, com 444 votos, além de um bloco parlamentar o apoiando, com 17 dos 20 partidos que têm representação na Câmara dos Deputados, unindo PT e PL no mesmo grupo de legendas. Então vai ser muito interessante observar o mandato de Hugo Mota a partir desse momento. E ele deve seguir bastante essa linha política e de trânsito, né, do seu antecessor, o senhor Arthur Lira, que vem progressivamente aumentando o seu controle sobre o orçamento federal e assume o posto sob uma promessa de atuação independente. Ele diz: vamos fortalecer institucionalmente a Câmara, manter sua autonomia e independência em relação aos demais poderes. Queremos uma Câmara forte, com a garantia de novas prerrogativas e em defesa da nossa imunidade parlamentar. Fecha aspas. Com essa fala, nós vamos para a nossa segunda manchete de hoje, ainda referente a Hugo Mota, que anunciou ali como uma das suas primeiras ações que a anistia aos presos do 8 de janeiro deverá ser discutida já nos próximos dias. Esta foi uma pauta que transitou muito na campanha dos candidatos que estavam ali nesse intuito de serem os presidentes tanto da Câmara quanto do Senado. O Davi Alcolumbre, segundo alguns parlamentares, se comprometeu com isso, inclusive com a pauta do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Segundo outros parlamentares, ele não falou sobre isso. E o próprio Davi Alcolumbre diz: não me comprometi com isso, mas alguns parlamentares garantem que sim, ele se comprometeu. E para ganhar uma eleição em Brasília, senhoras e senhores, disse o que é necessário, certo? Nós sabemos como é que funciona o jogo na capital federal. Pois bem, o novo presidente da Câmara dos Deputados então anunciou que a discussão sobre a anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro ocorrerá nos próximos dias com os líderes da casa. Ele enfatizou que esta questão será abordada de maneira imparcial, mas ressaltou que a prioridade deve ser a agenda que traga benefícios e direitos à população. Abre aspas, esse é o tema que mais divide a casa hoje. O PL defende que se vote anistia para os presos e a esquerda, principalmente o PT, defende que esse assunto não seja debatido. Como é que não vamos debater? Temos que debater. Não podemos generalizar as pessoas que estavam lá. Isso é inaceitável. Precisa ser debatido. A anistia pode até não ser votada, caso ela não tenha maioria para isso. Agora, não ser debatido, isso é indiscutível. O debate se faz necessário. É legítimo e constitucional. Inadmissível. Pois bem, o presidente da Câmara destacou que as decisões sobre a pauta de votação são tomadas em conjunto com os líderes partidários. Além disso, afirmou que as pautas de natureza ideológica não estão entre as prioridades atuais, uma vez que podem acirrar os ânimos e desviar a atenção de temas que afetam diretamente a vida dos cidadãos. O foco, segundo Mota, deve ser em questões que promovam o bem-estar da população. Nesta segunda-feira, dia 3, ele já deverá se reunir com o presidente Lula e também com o novo presidente do Senado, senhor Davi Alcolumbre, e também com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Essa reunião é vista no Palácio do Planalto e no Congresso como uma oportunidade para alinhar as prioridades legislativas e discutir a agenda do governo. Agora, o que é sabido sobre o Hugo Mota? Hugo Mota é um parlamentar muito influente, né, na Câmara, bem como o Alcolumbre é no Senado, né, um parlamentar também muito influente. Então não vejo,
né, nenhum dos dois baixando muito a cabeça para o governo. Vejamos como as coisas vão acontecer. Lembrando que alguns ministros também do governo Lula, como o caso do próprio Alexandre Padilha, foram licenciados para voltarem aos seus cargos e participarem da votação. E agora voltam a assumir, então, as pastas que estão propostas ali no governo. Para a gente finalizar esse comentário político em relação ao Brasil, primeiramente, é importante também lembrarmos que tanto Lira quanto Pacheco podem assumir ali ou podem pleitear algum lugarzinho no governo Lula. Inclusive, se ventilou a possibilidade de Arthur Lira assumir o próprio Ministério da Agricultura, né? Inclusive, isso gerou aqui uma série de especulações. Nós fomos ouvir os especialistas. Não faria muito sentido Arthur Lira assumir essa pasta, porém, ele afirma que queria levantar uma bandeira ainda mais forte e intensa no Congresso Nacional para a defesa do agronegócio. Ele, inclusive, as informações dão conta de que ele poderia se juntar à frente parlamentar do agronegócio. Arthur Lira é produtor rural também. Então, tem uma situação agora de futuro político, tanto do ex-presidente da Câmara quanto do ex-presidente do Senado Federal, que aliás ele quer ser governador em Minas Gerais, o Rodrigo Pacheco. 8h15 pelo horário oficial de Brasília. Vamos falar agora do Donald Trump, porque na última sexta-feira a Casa Branca confirmou pesadas tarifas sobre Canadá e México e tarifas um pouco mais brandas do que as conhecidas sobre a China. Era algo que já vinha sendo esperado. Donald Trump falou sobre isso durante toda a sua campanha, mas mais cedo a agência de notícias Reuters publicou, segundo fontes ouvidas pela agência, bastante próximas do assunto de dentro do governo Trump, que essas tarifas poderiam começar a valer a partir de 1º de março, tão somente. Porém, a Casa Branca veio a público no final do dia, na sexta-feira, no dia 31 de janeiro, dizendo que novas tarifas já começariam a valer para estes 3 países, portanto, Canadá, México e China, já a partir do sábado, dia 1º. Então, elas estavam impostas e em vigor a partir deste início deste mês. Isso aconteceu, isso está valendo e hoje os mercados estão todos pressionados por isso. Inclusive, na Ásia, os mercados foram bastante pressionados, principalmente os índices acionários, à exceção das ações em Hong Kong. Essas tiveram certa estabilidade, porque também já vem trabalhando com a precificação dessa informação, vem trabalhando com essa possibilidade toda, mas fato é que Trump impôs essas tarifas, portanto, são 25% sobre as importações canadenses e mexicanas e 10% sobre as importações de produtos chineses, para atender uma emergência nacional sobre o fentanil e a entrada de estrangeiros ilegais nos Estados Unidos, segundo essas autoridades da Casa Branca que deram essa coletiva na sexta-feira. Produtos do setor de energia do Canadá terão apenas uma tarifa de 10%, mas as importações mexicanas de energia serão cobradas em 25%, segundo também disseram as autoridades norte-americanas. Trump declarou emergência nacional sob a Lei dos Poderes Econômicos de Emergência Internacional, o que permite amplos poderes para lidar com crises e para autorizar essas tarifas. As autoridades da Casa Branca afirmaram ainda que não haverá exclusões de tarifas. Além disso, no caso específico do Canadá, eles informaram que a isenção tarifária de minimis dos Estados Unidos para pequenas remessas abaixo de $800 seria canceladas. As medidas dão continuidade a uma ameaça repetida por Trump desde pouco depois da sua vitória na eleição presidencial do ano passado e provavelmente devem desencadear uma retaliação. Também correm o risco de deflagrar uma guerra comercial que pode causar uma ampla ruptura econômica para os países desenvolvidos. Não ficou claro se Trump, neste sábado, já ia assinar, né, a ordem e se ele vai falar com a mídia sobre as suas obrigações a partir desse ponto. Ele estabeleceu o prazo de 1º de fevereiro para pressionar por uma ação energética para interromper o fluxo do fentanil e de precursores químicos da China para os Estados Unidos via México e Canadá. Por isso esses 3 vêm numa baciada só de tarifas de Donald Trump. Assim como para impedir que imigrantes ilegais cruzem as fronteiras dos Estados Unidos. Com menos de 2 semanas do seu segundo mandato, Trump está alternando
as normas de como os Estados Unidos são governados, interagem com seus vizinhos e com o mundo de um modo geral. Na sexta-feira, ele se comprometeu a prosseguir com as taxas, apesar de reconhecer que elas poderiam causar transtornos e dificuldades para as famílias norte-americanas. É um fato. A economia vai sentir, a importação vai ser tarifada, o que for importado vai chegar mais caro para o consumidor final. Mas Donald Trump tem um plano, então ele está olhando para trazer isso também como um estímulo para a economia dos Estados Unidos. Essa é uma situação. O que vem na sequência? Olhar para, primeiro que o Donald Trump voltou a falar na anexação do Canadá como o 51º estado dos Estados Unidos, né? De novo ele voltou a falar sobre isso. Ele justificou sua posição afirmando que os Estados Unidos investem centenas de bilhões de dólares para subsidiar o país vizinho, insinuando que sem esse apoio financeiro o Canadá não conseguiria se manter como uma nação viável. E também enfatizou que os Estados Unidos não necessitam dos recursos que o Canadá oferece, mencionando que o país possui energia ilimitada e uma quantidade de madeira que nunca será totalmente utilizada. Para fechar, União Europeia deve ser o próximo alvo de Donald Trump. O presidente já revelou no último domingo a jornalistas que vai implementar breve novas tarifas sobre produtos provenientes da União Europeia. Então vejamos, né, o que vem nessa situação. Inclusive, ele mencionou um déficit significativo de 350 bilhões de dólares em suas transações com a União Europeia, o que motivou essa insatisfação com os acordos que já estão em vigor. Ele disse: eu não diria que há prazo específico, mas será em breve. Lembrando que a União Europeia mais de uma vez já trouxe sinalizações sobre isso e falou: Trump tarifou, nós retaliaremos na sequência. Assim como o México, o Canadá e a própria China já estão também preparando as suas retaliações. O BRICS, lembrando, Trump falou também no final da última semana, voltou a falar sobre taxar em 100% os BRICS. O Lula falou também. Trump taxou, vamos retaliar no mesmo momento. Lembrando que os Estados Unidos são um parceiro comercial importante do Brasil, vejamos como ficam estas relações. Fato é que começou efetivamente, na prática, o governo Trump 2 nos Estados Unidos. 8h21 pelo horário de Brasília. Ainda falando sobre essas relações internacionais, agora olhando para o Brasil, mas também ainda para o Canadá, para tentar fugir um pouquinho dessas tarifas, né, dessa política tarifária de Donald Trump, o Canadá deverá olhar um pouco mais para o mercado brasileiro de fertilizantes, buscando vender mais para nós brasileiros. Vejamos, uma matéria da revista Globo Rural aponta que a taxação de 25% imposta pelo governo Trump a produtos de Canadá e México pode trazer benefícios para o agronegócio brasileiro em segmentos como o de insumos, por exemplo. Para os americanos, a medida é particularmente preocupante no caso do Canadá, um dos 3 maiores fornecedores de fertilizantes de potássio do mundo. Rússia e Bielorrússia ou Belarus, os outros principais exportadores, sofrem com algumas sanções internacionais. Então o Canadá vai tentar surfar esta onda também para garantir ali uma ampliação e diversificação dos seus mercados. A taxa sobre insumos canadenses deve ter efeitos diretos na agricultura dos Estados Unidos, com uma possível elevação dos custos de produção e uma consequente diminuição da competitividade dos produtos no mercado internacional. Abre aspas para Bruno Fonseca, analista de insumos do Rabobank. Acaba, no final do dia, beneficiando o Brasil, tornando o nosso produto mais competitivo frente ao produtor americano. E há a possibilidade, inclusive, de o Brasil se tornar um destino mais atraente para as empresas canadenses exportarem seus adubos, uma vez que há ampla demanda e não indicação de taxação de produtos. Marcelo Mello, que é analista da StoneX, diz acreditar que a decisão do governo americano não deve ter efeito direto sobre os preços, porque tem efeito imediato. A situação seria diferente se a medida fosse entrar em vigor daqui a um mês. Aí poderia provocar uma corrida dos produtores americanos por fertilizantes, fazendo as cotações subirem. Agora, é preciso lembrar que, olhando para isso, nós temos uma dificuldade do produtor americano de encontrar mais ofertas. Então, dali para frente, ele pode sofrer com essa oferta mais enxuta, já que não temos a entrada dos fertilizantes canadenses para os produtores americanos. Então, vamos ter que também detalhar toda essa... entender melhor o desdobramento dessa situação.
Os analistas ainda pontuam que a geopolítica será de fato um dos principais fatores de atenção, com potencial para influenciar fortemente os preços de commodities e de insumos agrícolas. Além dos fundamentos tradicionais do mercado, tensões políticas podem gerar impactos significativos nas cadeias de produção. O principal ponto de atenção que teremos que observar esse ano, segundo ainda diz Marcelo, ou melhor, Bruno Fonseca, do Rabobank, será Trump, sem dúvida nenhuma. Segundo ele, o presidente americano vem demonstrando que irá utilizar artifícios como taxas para pressionar outros países e como uma arma de governo. E o Bruno ainda acrescenta: é necessário observar também a guerra comercial contra a China, pensando em aumento de taxas, que seria bastante inflacionário para a produção americana. Cerca de 70% de todo o mercado de defensivos passa pela mão da China. Durante a campanha, Trump ameaçou também taxar produtos chineses em até 60%. Na prática, foram só 10%. Pode aumentar, Carla, mais para frente? É claro que pode, né? Nós podemos ver o Donald Trump mexer ainda nessas tarifas, ampliar essas tarifas, inclusive sendo retalhado. Aliás, ele já falou, se retalhar, a gente vem com uma contra-retaliação ainda mais grave. Então, pode acontecer e pode ser ainda mais grave, né? Pode ser ainda mais sério. Então, estamos de olho, estamos acompanhando. São 8 horas e 25 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu quero, inclusive, agradecer aqui aos comentários, né? Nós temos aqui, ó, o Márcio Maciel falando, né? Um acórdão para eleger os dois do Centrão. Pois é, Márcio. De fato, como eu falei, né? Nenhuma surpresa ao se eleger Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Vejamos quais serão os desdobramentos. O Ivan Strutrovski. Bom dia. Parece que Alcolumbre e Mota não agradam alguns pelo discurso, principalmente sobre a democracia no Brasil, que muitos pregam as eliminações das instituições. Tem para todo gosto, né, Ivan? Sabemos. Ninguém vai agradar, se nem Jesus Cristo. A maior mente, o maior coração que já habitaram este planeta agradou a 100%. Imagina se Davi Alcolumbre e Hugo Mota vão ter esse privilégio. Não vão, né? Certamente. O Cláudio Roberto. Bom dia, Carla. Quais as últimas novidades da possibilidade da greve dos caminhoneiros? Cláudio, a gente está bastante de olho nessa situação, mas sem ainda muitas informações efetivas, práticas, que possam agregar alguma coisa. Estamos aqui com a nossa equipe tratando de entender melhor desse assunto. Caso a gente tenha qualquer novidade, né, em torno dessa possibilidade de greve, a gente traz para vocês por aqui. Bom, temos também aqui o comentário da Aline Ferreira, dizendo assim, ó, fez escola com o Eduardo Cunha, cria dele, junto com o Lira, Hugo Mota, né, Aline? É o trânsito, sabe assim, ó, somos amigos de todos, queremos atender todas as pautas, é bem por aí. Bom, seu José Natal, bom dia, Carla. Boa semana a todo o agro brasileiro. Obrigada, seu José, o senhor sempre conosco por aqui. Bom dia. Se não houver consenso em ações comerciais mais brandas, voltaremos ao mercalismo? Olha, seu José, eu acho que não, mas eu acho que esse consenso nas ações comerciais, eles vão acontecer situação a situação, né? Relação a relação. País a país. Hoje o que nós vemos, seu José, e é uma situação que preocupa, é um crescimento elevado e intenso do protecionismo. A gente fala muito sobre os Estados Unidos, mas não é só nos Estados Unidos. O que a União Europeia está fazendo, por exemplo, conosco, essa lei do desmatamento zero, ela é uma lei que ela vem travestida, né? Ela vem travestida de preocupação com a floresta amazônica. Eles não sabem nem onde é que fica a floresta amazônica, o seu José. Então, perceba como o protecionismo é uma marca muito forte desse momento, né, da contemporaneidade. Então, esse protecionismo crescente, ele ameaça, sim, as relações comerciais, mas ele também serve como uma ferramenta para, nós entendermos que nós temos uma competência grande e crescendo. Principalmente se a gente olha para o nosso agronegócio, a nossa competência ela é bastante ameaçadora, né? Então, tudo isso traz essa preocupação. Então, vejamos como é que as coisas vão correr
de uma situação para outra, tá? Bom, são 8 horas e 28 minutos pelo horário de Brasília, para nós concluirmos as nossas notícias da manhã. Vamos falar um pouquinho de previsão do tempo, porque tem uma onda de calor que deve atingir o sul e parte do centro-oeste do Brasil nesta semana. Então, para o centro-oeste, esse tempo um pouco mais quente pode ajudar, inclusive, para secar os solos e os trabalhos de campo ganharem um pouquinho mais de tração. E para o sul já é mais difícil porque as lavouras por lá estão perdendo pela falta de chuvas e pelas temperaturas muito elevadas. Uma nova onda de calor vai colocar os termômetros em marcas superiores aos 40 graus em áreas do sul e centro-oeste do Brasil. O clima começa a ficar mais quente no Rio Grande do Sul. Aí é preocupante. Depois, outras áreas do Brasil devem registrar temperaturas acima das médias para essa época do ano de forma persistente. É o segundo episódio desse tipo no Brasil neste ano e deve durar pelo menos até o dia 7 de fevereiro. A Metsul Meteorologia avalia que a atual onda de calor será longa. Os meteorologistas afirmam que a influência vem de uma bolha de calor que se formou na Argentina. O tempo aberto e a entrada de mais ar quente pelo Rio Grande do Sul favorecem a elevação das temperaturas no território brasileiro. Já nesta segunda-feira, dia 3, regiões como o centro, o oeste e o noroeste gaúcho devem registrar temperaturas entre 37 e 39 graus. Em outras localidades, entre 34 e 36. Já na terça-feira, dia 4, os gaúchos devem ter um dia ainda mais quente, o que deve se manter pelos dias seguintes. No fim de semana, o calor deve diminuir brevemente, mas rapidamente. O tempo tende a ficar de novo mais quente. Então tem calorão vindo para os gaúchos mais uma vez. Para fechar, aspas da Metsul. O calor deve seguir de intenso a extremo no Rio Grande do Sul nesta próxima semana. Então este não deve ser um episódio de calor excessivo de apenas uma semana, podendo durar de 10 a 15 dias no território gaúcho. Fecha aspas para Metsul. Atenção total, hein? Atenção total ao tamanho real que terá a safra gaúcha de grãos, portanto, nesta temporada. 8 horas e 31 minutos pelo horário oficial de Brasília. Assunto para a gente tratar também aqui no nosso quadro de entrevistas no Bom Dia Agronegócio. E como tradicionalmente acontece, começamos a nossa semana com Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja da Agriinvest Commodities. Meu amigo, bom dia, seja bem-vindo. Os gaúchos de novo com um calorão chegando por lá, hein? Bomba! Que coisa, né? Bom, hoje é um dia da tarifa. Hoje é dia da Ó, tarifa. perucas voando, amigos. Como é que a gente tem que entender esse primeiro dia depois já desse primeiro tarifaço de Donald Trump? Primeiro, Vanin, quero entender de ti quais são os efeitos práticos disso. Segundo, quero entender um recorte um pouquinho mais detalhado para o México e o milho e também esses só, fecha aspas, 10% de tarifação sobre a China. Tá bom, vamos começar. Eu diria que temos que fazer uma correção, tá bom? Não estão valendo ainda. Certo. Passam a valer meia-noite. Então vamos ter hoje Ah, um dia. terça-feira, né, Vanin? Terça-feira. Isso aí. Tá todo mundo escrevendo errado. Isso é lá fora também. Começaram as tarifas. Pá, pá, pá. Não, não. Hoje meia-noite. Então, quer dizer, se fosse uma mesa aí de pôquer, aí o Trump entrou com, não é all-in, mas ele entrou com um cacife alto, o pinga, como a gente costuma falar. Então, o pinga do Trump, pá, já botou para quebrar. E, claro, eu diria assim que nós vamos ter hoje um dia de negociação. Inclusive, reação do México, vamos começar. O México falou que, olha, né, estão repetindo lá o que a presidente falou, mas isso é lá atrás. Temos plano A, B, C, D e pau, pau, pau. Mas, de fato, pode vir tarifa de retaliatórias de 5 a 20%. Mas, antes de qualquer coisa, eles já falaram: vamos fazer uma força-tarefa para trabalhar junto com a equipe americana e para ver o que a gente faz. Então, hoje é o dia de vermos se vai ter ou não vai tarifa. O Canadá é o mais brabão, pá, o Trudeau, que não vai mais nem estar aí a partir de março, falando, né, que absurdo, soberania e tudo mais.
Enfim, também colocou uma lista que passa a valer a partir da meia-noite de 30 bi de dólar. E aí, em 21 dias, pode chegar a 120 bi de dólar de tarifas retaliatórias. A China, espertamente, sabiamente, não falou nada. Falou, tá bom, pô, que absurdo, que lamento. Fentanil não é um problema nosso, é de vocês, claro, né? Quem está caindo lá do outro lado, enfim, pelos efeitos, são os americanos. E disse que vai levar os Estados Unidos à OMC se realmente as tarifas forem colocadas. Então é o seguinte, na verdade não foi nada feito ainda. Se você entrar lá no site oficial do Departamento Americano de Comércio, tá tudo igual antes, tá bom? Então vamos ver. Hoje eu diria, hoje que é o dia. E aí durante o dia pode vir. Aí, ó, nos entendemos aqui, ali, tal coisa. E aí, enfim, vai trazer volatilidade. Agora, você acredita nessa negociação, Vani? Você acha que pode, ainda pode mudar o que deve entrar em vigor hoje à meia-noite? Você acha que tem espaço para essa negociação? Com certeza, com certeza. Ó, vamos lá. Por que que os Estados Unidos, por que que o Trump, né, começou com o México e o Canadá? É o mais fácil, Ah, devido certo. ao tamanho e à dependência. Todo mundo falando, isso conduz o pensamento. É um pensamento linear. Pô, os Estados Unidos vai ter inflação, não é bom, e pá, 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 pá. Agora, pensa do lado do México e do Canadá. Do Canadá, totalmente, completamente, violentamente dependente dos Estados Unidos, para tudo. Se para os Estados Unidos vai trazer alguma inflação, para o Canadá vai arrebentar de trazer inflação. O câmbio já está na mínima lá de 20 e tantos anos. O que vai fazer com o petróleo? É óleo duto, vai fechar a torneirinha, vai ter que cimentar os campos, né, de exploração. Enfim, para a economia do Canadá é um desastre, isso ninguém está falando. Então, quer dizer, o Canadá é que tem que resolver essa questão, não é os Estados Unidos. E eu acho que hoje, enfim, baixa a crista aí, amigo. E igual lá o cidadão lá da Colômbia, o primeiro tweet dele foi: pode vir, estou preparado. O segundo já foi: não, peraí, né? Não é bem assim. Espera só um Então, pouquinho, né? Espera só um peraí, né? pouquinho. Pensei direito, pensei bem, não é bem assim. Então, eu acho que México e Canadá vão pensar direito e vão ver que não dá, é impossível viver sem os Estados Unidos e tentar trazer essas tarifas para zero ou o menor possível e sem retalhar muito, senão vai só aumentando. Bom, então, eu acredito que podem não vir, mas se elas acontecerem, vai ser de curto prazo, talvez um mês. É que o mercado, assim, né, faz uma conta de um ano. Poxa, se os Estados Sim. Unidos tarifar, o Canadá, o México, a inflação vai subir 0,7 ponto percentual, o crescimento vai cair um e tanto. Mas isso é um ano inteiro. O que o Trump está fazendo é para ser o mais rápido possível. Não vai aumentar um, depois cinco, depois 10. Vai, pá, joga no 25, vale a partir da noite e vamos conversar. Então, eu acho que se vir, é por pouco tempo e é a parte mais fácil aí da guerra comercial são esses dois, porque a dependência é muito grande e não tem muita saída. E para a China, Vanin, primeiro, esses 10, como é que você recebeu esses 10%? Era o que ele vinha falando também nos últimos dias, É. né? Nada que surpreendesse, mas te preocupa principalmente a retaliação chinesa? Olha, como a gente, eu e você, né, a gente já vem conversando faz tempo, o Sim. mercado da soja que é o mais importante, porque se você pega lá o agro-americano, exportação, México e o Canadá juntos 35 bi de dólar, os Estados Unidos exportando. E a China vem em segundo lugar com 25 bi. 60% disso é soja. Enfim, na questão do impacto ao agro, resume-se a isso. Certo. Mas o mercado já vive, como comentamos antes, uma guerra comercial, os comerciais, as indústrias na China, que não são estatais, já não compram nos Estados Unidos, e o efeito vai ser agora uma falta de soja tremenda que eles vão ter, por dois efeitos, porque não compraram nada nos Estados Unidos em dezembro, janeiro, o que foi comprado para embarque em dezembro, janeiro foi a Sinogreen, nada para, assim, um tiquinho para fins comerciais,
e o Brasil também não tinha muito para vender, e agora tudo atrasou. Quer dizer, a China vai ter uma falta de soja violenta agora em março e abril. Esse é o que, resumindo-se para nós aqui no agro, seria essa a preocupação. Mas agora eu não acho que muda nada. Vamos continuar comprando aqui, primeiro porque é mais barato, e vamos ver lá no final do ano se a China vai continuar comprando nos Estados Unidos. Eu acho que vai, tá? Via Sinograin, não via comercial. Estatais, né, Vani? Estatais, isso aí. Estatais, tá. Estatais devem continuar comprando por questões aí de regular o mercado e tudo mais. Vanin, quando é que eles voltam efetivamente ao mercado e qual a sua expectativa para esse retorno, para essa retomada dos negócios chineses pós-feriado do Ano Novo Lunar? A Bolsa de Dalian volta agora na madrugada de terça para quarta. Tá. Alguns ainda vão estender, mas vamos ver. Essa semana acho que ainda vai ser um pouco morna e a semana que vem esquenta. E aí vamos falar do nosso mercado aqui. Os prêmios no Brasil já estão firmando. Motivo não é demanda, não é quebra de safra, é um grande atraso que nós estamos vendo. E o frete explodiu. Quer dizer, o custo de pegar essa soja, levar até a China, aumentou bastante. 50, 70 centavos por bushel, de repente. E agora, quem paga essa conta? É o produtor, é o exportador, a trading, ou é o chinês, através do prêmio mais caro. Então, vai ser uma briga boa aí para a gente ver como que vai ficar esse comportamento do prêmio aqui no Brasil, dado esse cenário todo de atraso e agora 10% de tarifa, possibilidade. Tá. Vanin, o quanto disso é. Bom, nós tivemos então os prêmios se firmando, mas os fretes disparando. Como é que isso se traduz em informação de preços efetivos pagos ao produtor? O Marcos Araújo esteve conosco semana passada, fez esse cálculo: R$ 7,80 por saca de soja nessa alta do frete, enquanto os preços nos portos subiram R$ 6. Como é que a gente tem que entender esse cálculo nesse início de semana e entender o quanto disso pesa na hora de entender a margem ali do produtor? Não é bom, de jeito nenhum. E o que falávamos lá no ano passado, Verdade. atenção, atenção. Primeiro que o prêmio não vai subir, tá bom? Porque a safra é grande. China bem coberta, essa coisa toda. E o risco total, que todo mundo já falava, mas enfim, você tem que ver para crer, do frete subir demais. E tá aí, na rota Sorriso Santos, que ali na primeira quinzena de janeiro, a R$ 330, caminhão só. R$ 330 por tonelada. E aí, semana passada, R$ 480. Por exemplo, Sinop e Miritituba, 900 quilômetros de distância. No início do ano, R$ 190 tonelada. 230, 260, já estão falando para essa semana R$ 320. Pico histórico 370. Eu acho que vai bater pico histórico. Enfim, o produtor que não tem espaço, que está colhendo e está vendo, nossa, vou colher mais, preciso vender um pouco mais e tem que ser agora, vai ser penalizado. Não há dúvida. Já tem indicação de compra no seu negócio, não sou eu. Para fevereiro, R$ 99, 99 os quebrados, tá bom? Indicação de compra de exportador. Não saiu. Mas, no geral, o mercado está para entrega, para embarque em fevereiro, está perto aí dos R$ 103, na maioria das regiões ali do Mato Grosso. O quanto isso te preocupa e o quanto disso tem peso da nossa oferta e do nosso farmer selling um pouco mais contido, Vani? Totalmente. Temos que sempre separar os dois, diria, dois Brasils ou Brasis? O que que você Brasis, acha? Brasis, Brasis. É esse o correto? Não sei. Eu Temos tô aqui escolhendo. Você falou qual você prefere. Eu qual você disse. prefere. Então vamos na sua preferência. Os dois Brasis. Então nós temos um Brasil do Mato Grosso para cima. Esse, paulada de produção, pelo menos por enquanto, produtividades muito altas, de 70 sacas, 75, 90, 95. Claro, são os melhores talhões, vai começar a cair um pouquinho. Só que, por exemplo, vamos pegar a produção do IMEA, que eu acho que está em 44 milhões, ele está usando produtividade de uns 58 sacas, se eu não me engano, de média do estado.
Bom, deve revisar para cima, dado esses reportes que a gente está vendo do produtor, tá bom? Não estou inventando aqui, o produtor tem nos reportado essas produtividades. Goiás está começando agora, como foi um clima muito parecido com o do Mato Grosso, deve vir bem também. Rondônia deve vir por aí. Então, lá para cima, nós temos uma produção bastante grande. E são os estados locomotivas de exportação, de esmagamento, portanto, vão trazer essa pressão inicial. Sim, te respondendo diretamente, é o tamanho da nossa safra que traz essa pressão de custo, frete, e também fizeram cair bastante os prêmios. De outubro para cá só foi para baixo. É isso aí. Bom, como nós temos que entender os negócios daqui para frente, como é que o produtor está se preparando para isso, Vanin? Não está. Isso Esse é o é, é, pepino. esse é o pepino. A minha preocupação era essa. Porque o Esse é o que eu pepino. Tá todo mundo falando de Rio Grande do Sul, amigos. Aí é o outro Brasil. Tá bom? é isso A aí que eu quero comercialização entender. entra bem depois. O Rio Grande do Sul vai fazer diferença a partir de maio, não agora. Então é assim, se o Rio Grande do Sul quebrar, e já provavelmente tem uma quebra boa, falam em 18 milhões de toneladas, poderia ser 24 milhões, pode ser até menos. Vai lá, esmaga de 7 a 8 milhões de toneladas, o resto vai para exportação, mas os demais estados exportando bastante, os demais portos. Então, o Rio Grande do Sul não vai fazer muita falta no programa brasileiro. Lá no final do ano, pode ser que sim. Exemplo, esse final de ano agora, onde nós tivemos o Rio Grande do Sul liderando as exportações, porque nos demais já não tinha mais soja, muito caro, e qualidade não era boa. Então, o Rio Grande do Sul comandou as exportações, mas não foi muito. Então, vejam, o que nos interessa aqui para a definição de para onde vai prêmio, para onde vai. Vamos dar espaço para os Estados Unidos vender mais, especialmente lá na janela deles, outubro para frente. São esses estados mais para cima, tá bom? Esmagamento, como é que vai o farelo, como é que vai o óleo, e assim vai. Então tem que separar as coisas. Vani, embora o nosso tempo esteja bem curtinho, vamos fazer o seguinte. Queria só entender de ti, se começamos um mês também com o olho, as nossas atenções um pouquinho mais dedicadas aos Estados Unidos, já quero me comprometer contigo a semana que vem a gente dá um pouco mais de atenção à nova safra dos americanos e esse impacto que já está tendo na nossa nova safra em termos de preços, né? Fevereiro tem o Outlook Forum, tem começar ali a entender como é que está sendo a decisão do produtor americano. Isso precisa estar na nossa conta também, certo? Veja, isso aí, para mim, pode criar um mercado, um sentimento de alta para Chicago, Olha aí. tá bom? Qual é o ponto? Se o Trump errar no seu cálculo de tempo, poxa, achei que ia resolver num dia só e tá levando, sei lá, estamos no terceiro mês de tarifas daqui para lá e de lá para cá, México e Canadá. Então, vamos dizer que esse seria o cenário. O que acontece? Os Estados Unidos, do que ele importa de potássio, 86% vem do Canadá, de nitrogenados, 23%. Mega bomba para o produtor americano. Para tudo, né? Você vai usar o potássio nitrogenados para tudo. E aí vai ter um custo de produção lá para riba. O que o produtor americano vai fazer? Aí o Trump vai distribuir um cheque para um, para outro? Não está no Farm Bill. Não está. O Farm Bill já está aprovado, foi bem menos do que se esperava, 10 bi de dólar, acabou. E aí teria que fazer outras coisas, enfim, inventar moda. Mas mesmo assim, não acredito que resolveria o problema. Custo de produção americano iria lá para cima. O que o produtor americano faria? Mais soja ou mais milho? Amigos, Exato. grande ponto de interrogação. Ah, s- eu não vou falar aqui o que vai ser mais barato plantar soja ou milho, temos que esperar. Mas, enfim, esse é um cenário de alta, tá bom? Uma redução na área americana de tudo, total, por um custo de produção alto e um preço baixo. Aí pifa, aí vamos ter menos de tudo. Na minha opinião, o que está fora aí do preço é o milho. O milho em Chicago está caindo, por causa do México. Então, o México não tem saída, tem que comprar grande parte do milho lá.
O México foi arrumado para uma logística ferroviária. Não tem da onde trazer muito milho. Vai ter um pouquinho aqui do Brasil, vai, mas não vai fazer muita diferença. E ainda mais para essa safra que já está indo da metade para frente, o México já comprou bastante. Enfim, o que eu poderia dizer assim, os preços estão errados. Não sei se é mais para baixo ou mais para cima, mas cuidado. Tá louco, vamos ver. Eduardo Vanin, obrigada, meu amigo. Sempre bom começar a semana contigo por aqui no Bom Dia Agronegócio. Semana que vem tem mais, a gente vai detalhar mais essa situação dos Estados Unidos. Obrigada, ótima semana para você. Abraço, Um abraço a todos. abraço, até segunda que vem. Bom, senhoras e senhores, quero agradecer a participação de todos, a audiência. Na sequência, vem Guilherme Dorigatti com Realidades das Safras. Hoje, situações importantes sendo registradas por ali, localidades importantes de produção. A gente está falando ali do interior de São Paulo, Boa Esperança do Sul. Vamos a Montevidéu, em Goiás, enfim, situações importantes. Depois, segue a nossa programação. Hoje, programação contínua para você até o final da tarde. Então, continue conosco aqui no Notícias Agrícolas, na nossa TV Notícias Agrícolas, para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom dia e bons negócios.